Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahide Palharim. Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 3. Está escrito o seguinte: não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? Jesus está ali em Nazaré, falando coisas que nunca ninguém tinha ouvido antes, e as pessoas estão admiradas que ele possa estar proferindo aquelas palavras, sendo tão somente um carpinteiro. E eu quero frisar esta frase inicial: não é este o carpinteiro? Amém, igreja? Como pode? Ele é só um carpinteiro. Não é este o carpinteiro? E começa até a falar da família de Jesus, da mãe de Jesus, dos irmãos de Jesus. Como que ele pode estar falando isso sendo apenas um carpinteiro? Amém? Então agora, desocupe as tuas mãos e faça o possível para dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Isso, enquanto você aplaude, diga glória a Deus. Diga mais alto, mais forte, olhando para o alto, tirando de dentro das tuas entranhas, dizendo para Deus: glória ao teu nome. Dizendo para Jesus: bendito seja o teu nome, Senhor. Isso glorifica mais ainda, aplaude mais ainda. Senhor Deus, nós vamos pregar a tua palavra agora, e que não sejamos nós, mas que o Senhor fale através de nós, e que a tua palavra produza o resultado para o qual está sendo mandada, porque a tua palavra nunca volta vazia. Antes, a tua palavra prospera naquilo para o qual está sendo enviada, e que assim seja feito agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Poder sentar, igreja. Pastor, novidade nenhuma. Todo mundo sabe que Jesus é carpinteiro, foi carpinteiro. E durante 30 anos antes dele começar a pregar, ele cresceu praticamente lá na carpintaria, acompanhando o seu pai adotivo José, que ele, quando era menino, vivia lá dentro da oficina, gostava, pegava as ferramentas, brincava, cresceu lá dentro. E sendo ele o primogênito, o mais velho dos filhos que Maria teve, ele acabou ajudando o pai ali na oficina, na carpintaria. Qual a novidade, pastor? Pois bem, vamos começar um pouquinho mais devagar. Quando Jesus foi crescendo dentro daquela carpintaria e foi aprendendo o ofício de carpinteiro, se bem que ele não precisava aprender, ele podia até ensinar, mas como uma criança que cresce e se desenvolve, ele foi observando as ferramentas e vendo que as ferramentas tinham diferentes utilidades. Apesar de ser uma carpintaria rudimentar, Jesus, ainda criança e crescendo lá dentro da carpintaria, ele foi vendo que, por exemplo, a serra de ferro, toda dentada, servia para cortar a madeira, serrar as tábuas. E ele também foi aprendendo que quando a madeira estava áspera, se usava uma espécie de plaina, com uma lâmina de ferro afiada na ponta, que era para aparar as arestas das madeiras e tirar os nós, enfim, alisar a madeira, aplainar a madeira. E usava-se também um compasso para poder medir o meio da madeira, ou então para multiplicar várias medidas através do giro de um compasso bem rudimentar, e até a régua, uma régua muito simples era usada. Pois bem, ele foi aprendendo tudo isso. E na carpintaria havia outras ferramentas que eram importantes no início de qualquer trabalho e no final do trabalho. Por exemplo, no início do trabalho,
O carpinteiro, ele precisava de madeira, ele precisava rachar a lenha. E o que ele usava? Usava um machado. Amém, igreja? Esse era o início do trabalho. E depois que se usava todas as demais ferramentas, como o serrote, a plaina, o compasso, a régua, depois pegava-se a madeira e todo aquele conjunto de esforço só podia ser finalizado se usasse o martelo e o prego. Amém? Então, para finalizar o trabalho, para organizar aquele conjunto que estava todo espalhado, para ligar, para juntar, era necessário usar o martelo e o prego. Então, o carpinteiro fixava a madeira e ia dando forma variada ao objeto. Finalmente, ele procurava usar uma cera natural para dar um polimento, um brilho aos móveis fabricados. Amém? Muito bem. Jesus era carpinteiro. Eu acredito que o melhor carpinteiro que já existiu. Você também acredita nisso? Eu acredito que os móveis que Jesus fabricava tinha garantia permanente. Nenhum defeito. Feito com o maior capricho, como nenhum outro carpinteiro tinha. Você acredita nisso de verdade? Eu acredito piamente que os móveis feitos pelas mãos daquele carpinteiro eram especiais. Pois bem. E a gente vai descobrir que não foi por acaso que ele teve aquela função, aquele trabalho. Principalmente com relação ao tema que nós queremos passar, o tema principal. Vamos transportar agora tudo isso que nós falamos para o mundo espiritual. Muito bem, Jesus, o melhor carpinteiro que já existiu. Utilizando no início do trabalho um machado para rachar a lenha, para fazer as tábuas, para começar o trabalho. Então Jesus utiliza o machado. Você já está compreendendo o significado do machado, a utilidade do machado, é para o início do trabalho. Os demais elementos, as demais ferramentas usadas na carpintaria, a serra, a plaina e também o compasso, a régua, ferramentas importantes que fazem parte do trabalho. Então vamos agora crer que a obra de Deus é uma grande carpintaria. Amém, igreja? A obra de Deus é uma grande carpintaria e o chefe da carpintaria não mudou. Continua sendo o mesmo carpinteiro. Jesus continua sendo o principal executivo dessa carpintaria. E ele usa várias ferramentas. Algumas pessoas na igreja são usadas como plaina. Sabe, para parar arestas, para tirar conflitos, para conciliar situações, para aplanar dificuldades. Outras pessoas são usadas como compasso, que é para dar um compasso na carpintaria, porque senão a coisa para, não é? Então alguns são usados para fazer aquela medida se multiplicar, se repetir, é dar o compasso na carpintaria. Outros são usados como uma régua, para medir o crescimento da obra, para avaliar como é que a obra está indo, o que precisa ser feito e onde a medida está faltando, para corrigir. E cada um é usado de diferente maneira dentro dessa carpintaria. E todas aquelas tábuas que o machado cortou, elas têm que ser trabalhadas. Quem são as tábuas, igreja? As pessoas. Amém? As vidas que são trazidas para dentro dessa grande carpintaria onde Jesus é o principal executivo. Mas para poder dar forma, para poder fazer ligamento e juntar as coisas e dar forma perfeita, a obra que o carpinteiro Jesus está fazendo na terra, do que ele precisa? Ele precisa do martelo e ele precisa dos pregos. Por que você é o martelo de Deus?
Porque você está sendo chamado, está sendo levantado ou já foi levantado para pregar. Não prego de madeira, não prego de ferro, não prego de alumínio nem de aço, mas para pregar a palavra de Deus. Tu és o meu martelo. Eu quero te usar para pregar, para dar forma à minha obra, para fazer aqui o melhor que eu posso fazer através de você. E Jesus quer ensinar o ofício. Jesus quer ensinar o ofício para você. Quem quer aprender? Que maravilha! Vamos confirmar que você é o martelo de Deus. Abra comigo no livro do profeta Jeremias, no capítulo 21, no versículo 20. Aqui está escrito o seguinte: que coisa gloriosa! Vale a pena, eu vou esperar você achar aí, porque eu quero que você circule tudo isso que nós vamos ler agora. Quero que você grife. Aqui diz: tu és meu martelo e minhas armas de guerra, e contigo despedaçarei nações, e contigo destruirei os reis. Quero que você passe um grifo debaixo da palavra reis. E contigo despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro. Quero que você grife o cavalo e o seu cavaleiro. E contigo despedaçarei o carro e o que vai nele. Quero que você também grife o carro e o que vai nele. E contigo despedaçarei o homem e a mulher. Quero que você passe um risco embaixo da palavra homem e da palavra mulher. E contigo despedaçarei o velho e o moço. Passe novamente um risco aí embaixo. E contigo despedaçarei o jovem e a virgem. Passe outro traço. E contigo despedaçarei o pastor e o seu rebanho. Passe outro traço. E contigo despedaçarei o lavrador e a sua junta de bois. Novamente um traço aí embaixo. E contigo despedaçarei os capitães e os magistrados. Passe outro traço aí embaixo. E pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizerem em Sião à vossa vista, diz o Senhor. Quem está dizendo que você é o martelo de Deus? É o pastor João Ribe que está afirmando isso. O versículo terminou dizendo: quem está falando é o teu Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Sou eu que afirmo: tu és o meu martelo. Eu vou te usar para despedaçar os reis da terra. Eu vou te usar para pregar a minha palavra, para falar ao poderoso, para falar ao homem, à mulher, o moço, a moça, o jovem, o velho, a virgem, ao que conduz o carro e ao que vai dentro do carro, em toda a terra, em todas as nações. Eu te usarei como meu martelo. Nós somos o martelo poderoso, e me admira muito quando Deus diz que nós vamos despedaçar até os magistrados. Os que estão na terra responsáveis pelo julgamento dos homens, os magistrados. E não é por acaso que ele terminou na palavra magistrado. Porque os magistrados da terra trabalham com o quê? Eles trabalham com a lei dos homens. Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal e muitos outros códigos, códigos tributários, etc. e etc. Muitas leis, mas leis geradas pelo homem. E quando Deus terminou em magistrados, Ele está mostrando pessoas que estão acima da lei. Porque você sabia que um juiz, ele tem que ter independência e não pode ter chefe? Porque se um juiz for subordinado a um chefe, ele já não vai julgar com justiça. Um juiz, um magistrado, ele tem que ter independência para dar uma sentença até contra o presidente da República, sem ter medo de represália. Todo juiz é autônomo, todo juiz é autossuficiente. E quando ele diz aqui que nós vamos despedaçar até os magistrados, igreja, isso é muito forte.
Porque na terra não existem pessoas mais poderosas do que os magistrados. São eles que decidem, são eles que estão com as leis dos homens. E porque você, martelo de Deus, vai ter até esse poder, de passar por todos e até chegar nos magistrados e poder despedaçá-los. Por quê? Porque você não está trabalhando com a lei dos homens, nem com o Código Civil, nem com o Código de Processo Civil, nem com o Código Penal, mas você está trabalhando com a palavra do Deus Todo-Poderoso, a palavra que está acima dos magistrados, a palavra do verdadeiro magistrado. Tu és o meu martelo. Você sabe que eu mesmo, quando fui compreendendo essas coisas, fiquei muito metido. Eu sou o martelo de Deus. Nessa lista que nós passamos aqui, que você foi grifando um por um, começa com gente poderosa, com os reis, passa por todo tipo de pessoa, até pelos irracionais, até por aqueles que dão coices contra a palavra, até contra aqueles que são rebeldes com a palavra, passa pelo homem, pela mulher, pelo moço, pela moça, pela virgem, por todos, passa por cada vida aqui, lavrador, até a pessoa que está no campo, até o humilde lavrador, e termina no magistrado. Sabe o que isso quer dizer? Que a tua função é tremenda. Quando você abre a tua boca, diante da igreja, ou em qualquer lugar, no meio daquela multidão tem gente de todos os níveis sociais. Há ricos e poderosos, há políticos e há povo, há autoridades e há governantes, e há gente muito humilde, gente até analfabeta, mas a palavra, o poder que está no martelo, o poder que você tem quando você começa a despedaçar, então você consegue falar com cada coração que está te ouvindo. Todos que estão ouvindo as palavras que saem da tua boca, os seus corações, ainda que sejam duros, ainda que sejam corações de pedra, eles são despedaçados. Eu quero citar apenas que aqui no versículo 24, quando diz: e pagarei a Babilônia e a todos os seus moradores da Caldeia. Sabe, a Babilônia, os caldeus, é o símbolo do misticismo, é o símbolo do inferno, é o símbolo da perdição. Nós temos este poder sobre reis, sobre todo o povo, que até sobre os magistrados. Mas o nosso poder ultrapassa isso. Deus nos chamou para ser um martelo poderoso que é capaz de despedaçar até as fortalezas do inferno. Quando você agita a palavra, quando você é usado como martelo, você despedaça a Babilônia, você destrói as fortalezas da Caldeia, você destrói a terra dos caldeus. O inferno cai diante de você pelo poder que está no martelo de Deus. Você tem orgulho dessa tua função? Tu és o meu martelo e minhas armas de guerra. Você sabe que o martelo é capaz até de matar? É uma arma poderosa. Nós somos o martelo de Deus, com todo este poder. Mas eu quero também deixar claro que o diabo também tem os seus machados e os seus martelos. Por isso que nós somos uma arma de guerra. Nós não somos apenas um martelo que despedaça. Nós somos também um martelo que é uma arma de guerra. Por quê? Porque o diabo também tem os seus machados. E o diabo também tem os seus martelos. Leia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 44, no versículo 12. Você vai acompanhar comigo e vai continuar grifando. O ferreiro faz o machado, grifa aí o machado. Esse machado não é de Deus e esse ferreiro não é de Deus também. O ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas. E o forma com martelos, grifa martelos também.
e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, e não bebe água e desfalece. São ferramentas usadas por este ferreiro, mas são ferramentas fracas, são ferramentas que têm pouca força e são ferramentas que desfalecem. E assim como Jesus é o carpinteiro, o diabo também tenta ser o carpinteiro. Veja o versículo 13. O carpinteiro estende a régua e emprega a almagra, e aplana com o cepilho, e marca com o compasso, e faz o seu Deus, e Deus com letra minúscula, um Deus feito pela mão desse carpinteiro aí, faz o seu Deus à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Você está vendo que está falando de um Deus minúsculo, um Deus criado conforme a imagem do homem, quando é justamente o contrário, o homem foi criado à imagem de Deus. Mas esse carpinteiro é um falsificador, porém ele usa também ferramentas parecidas. E veja o versículo 14. Tomou para si cedros, ou toma um cipreste, ou um carvalho, e esforça-se contra as árvores do bosque. Ele se esforça contra as árvores do bosque, porque o machado, o que o machado faz? Ele pega a árvore e ele corta para fazer as tábuas. Então o diabo também trabalha com a mesma matéria-prima, se esforça contra as árvores do bosque, planta um almeiro e a chuva o faz crescer. Então servirão ao homem para queimar. Com isso se aquenta e coze o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele, fabrica uma imagem de escultura e ajoelha diante dela. O carpinteiro, Satanás, usa machados e martelos, plainas e serras e pregos. Ele usa as mesmas ferramentas para fabricar um Deus à imagem do homem. E ele faz uma imagem de madeira. Ele usa a sua habilidade para fazer um ídolo, e o homem enlaçado, ele se ajoelha diante daquela imagem. Metade queima, a metade o homem coloca na lareira, faz a fogueira, faz a comida, com a outra metade come carne, assa e farta-se. Também se aquenta e diz: ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina, e lhe dirige a sua oração e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. A pessoa pede por um pedaço de madeira. Nada sabem, nem entendem porque se lhe untaram os olhos para que não vejam, e o coração para que não entendam. E nenhum deles toma isso a peito, e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, e assei sobre elas carne e a comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu ao que saiu de uma árvore? O diabo tem os seus carpinteiros, ele tem os seus machados, os seus martelos e as suas ferramentas para levar as pessoas a uma falsa religião. Por isso que nós somos uma arma também de guerra. Nós somos um martelo não apenas que despedaça, mas nós somos uma arma de guerra. E aqui está o nosso adversário. Aqui está o nosso oponente, e contra quem nós temos que usar este martelo para pregar uma única verdade, que está aqui mesmo no versículo 6. Veja comigo Isaías mesmo, capítulo 44, verso 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu e anunciará isso e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? Este que anuncia as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais martelos meus. Porventura, desde então não vou-lo fiz ouvir e não vou-lo
anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas, vós sois os meus martelos. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Nós somos o martelo para anunciar esta verdade. Não existe outro Deus, não existe outra rocha, não há outro Senhor. Nós somos este martelo que despedaça com a mentira e que tem poder de ferir o diabo e de destruir as obras do diabo. Eu quero continuar lendo com você e mostrando, ainda em Isaías, porém agora no capítulo 41, que o diabo, apesar de ser combatido pelos martelos de Deus, ele anima também os seus martelos. Ele anima também os seus obreiros. O diabo, ele está do outro lado, olha, animando mesmo, contra nós. Veja o que diz, Isaías 41:7. E o artífice, isto é, o diabo, animou o ourives, e o que alisa com o martelo, ao que bate na safra, dizendo da coisa soldada, boa é. Então com pregos o firma, para que não venha a mover-se. O diabo usa o martelo e o diabo prega. O diabo prega que aquela imagem é boa. Que aquela imagem é boa. E ele anima o ourives. Olha, é boa. A imagem é boa. É coisa boa. Essa coisa soldada, boa é. Mas logo em seguida, no versículo 8, nós vemos Deus animando os seus martelos. Ouça isto que ele te diz: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo, a ti te escolhi, e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Busca-los-ás, mas não os acharás, e os que pelejaram contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearam contigo, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Você vai destruir as obras do diabo, você vai olhar e não vai ver nem resto. Aqueles que eram alguma coisa, nada mais serão, porque Deus está contigo. Não temas, porque eu estou contigo. Tu és o meu martelo. Está ardendo o teu coração aí? Tá, pastor, está ardendo. Quer saber por quê? Eu sou um martelo de Deus também, amém? Um martelo como vocês. E eu sei que eu estou falando e o teu coração está ardendo, porque o meu também está. Pastor, e por que o nosso coração arde agora? Pois bem, vamos ver. Jesus está usando esse martelo aqui e o teu coração está ardendo. Vamos saber por quê? Quando Deus te usa, o coração dos outros também arde. Vamos saber por quê? Em Jeremias, capítulo 23, no versículo 29. Olha a resposta. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Teu coração está ardendo, porque Deus está usando esse martelo aqui, e a ferramenta que nós estamos pregando, o prego que nós estamos fixando, é a palavra de Deus. O martelo tem fogo de Deus, o prego tem fogo de Deus. É por isso que o teu coração arde, é por isso que a rocha se arrebenta, porque o golpe do martelo é certeiro. Mas existem martelos que, apesar
de até estarem na carpintaria do Senhor Jesus, não são de Deus. E apesar até de falarem de Deus e falarem de Jesus, são falsos martelos. E continuando a leitura aqui em Jeremias 23, no versículo 30 agora, Deus diz: portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. É possível a um carpinteiro, por exemplo, no caso, o carpinteiro-chefe, ver dentro da sua carpintaria um martelo que não é fiel e deixar por isso mesmo? Ou ver um martelo que furta a matéria-prima, o prego, que furta a palavra do seu companheiro? Será que o dono da carpintaria, a igreja, o carpinteiro Jesus, vê uma coisa dessa acontecendo e fica por isso mesmo? Ah, tudo é obra de Deus mesmo. Obra de Deus coisa nenhuma. Ninguém pode construir nada furtando. Amém, igreja? Como que alguém pode construir alguma coisa boa roubando? É verdade ou não é? E por que você está falando isso, pastor? Porque está na palavra. Porque Deus é contra esse tipo de gente que furta a palavra do seu companheiro. E ele está na carpintaria, mas ele quer furtar a carpintaria. E hoje em dia está moda, virou moda, em todos os ministérios está acontecendo isso. Pastores, falsos martelos que saem para roubar os membros da igreja. E o atrevimento é tão grande que eles abrem uma cópia da carpintaria bem do lado da carpintaria, como se a carpintaria fosse um negócio que ele pode roubar a freguesia. E está acontecendo isso inclusive na Paz e Vida. Pastor que sai da igreja, que sai do ministério, porque não é um martelo de Deus, porque não é um martelo firme, ele sai, mas ele sai com aquela visão: vou abrir uma igreja do lado, que assim as pessoas que me conhecem, porque eu fui pastor daquela igreja, elas vêm para a minha igreja também. Deus está dizendo: portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem: ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor. Ah, eu sonhei, Deus me revelou que eu tinha que abrir uma outra igreja, abrir um ministério. Palavras mentirosas, furtando, enganando. Deus é contra esse tipo de gente. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Esses pastores que estão dividindo igrejas, eles não trazem proveito nenhum para a obra de Deus. Pelo contrário, eles prejudicam. E eles usam mentira: porque Deus me revelou que já era o meu tempo de sair, porque eu já abri essa igreja aqui, foi revelação de Deus, vem para a minha igreja. E ele abre do lado para fazer isso, roubando. Só que ele não acrescenta nada, nenhum proveito a este povo, diz o Senhor. Eu me lembro, quando nós estávamos na Rio Branco, a primeira igreja da Paz e Vida, e nós só tínhamos duas igrejas, a Rio Branco e a da favela da Funchal. E aí Deus começou a abençoar o trabalho, e o povo começou a vir, mas era uma coisa tão tremenda, que as pessoas desciam do ônibus na Avenida Rio Branco e saíam correndo para a igreja, porque a unção que elas esperavam receber era tão grande que elas saíam correndo do ponto de ônibus e com o coração disparado: será que hoje eu vou conseguir entrar na igreja? Porque ontem eu vim e não consegui entrar. As pessoas corriam e quando chegavam lá não dava para entrar mesmo, não tinha como entrar. As pessoas voltavam tristes porque a igreja da Rio Branco estava explodindo e a igreja não comportava todo o povo que vinha de todas as partes. E nós alegres com a obra. Mas chegou um pastor do Rio de Janeiro, trazendo até uma carta de recomendação, que mais tarde nós ficamos sabendo que era falsificada.
Mas nós não estamos naquele espírito de ficar criticando, averiguando. Não, queremos fazer a obra. Mas o diabo também tem os seus falsos martelos que ele introduz dentro da igreja. E aquele era um. Mas Deus, ele toma conta, porque a obra é dele. Amém, igreja? Deus toma conta, eu não estou nem um pouco preocupado com isso, não mesmo. Mas eu notei que muitos jovens da igreja já estavam faltando. E eu perguntei, o que está acontecendo? E ninguém me dizia. E aquele pastor que tinha chegado do Rio de Janeiro, ele se enfurnou na casa de uma irmã separada do marido e tinha 2 crianças pequenas. Ele se enfurnou lá dentro a pretexto de hospedagem. E ele começou a dizer que era profeta. E mesmo dentro da nossa igreja, assim, sem que nós soubéssemos, ele pegava as pessoas para orar e ficava profetizando. E você sabe como que é novo convertido, né? Ouve línguas e ouve falar, oh meu servo, a pessoa já acha que é Deus mesmo falando. A pessoa pensa que é Deus. A Bíblia manda julgar as profecias e os profetas. E as pessoas começaram a acreditar. E ele foi fazendo aquele trabalho contra nós, por fora. E os ingênuos começaram a acreditar que ele realmente era profeta. E eu não estou sabendo de nada disso. Um dia eu pergunto, cadê os jovens da igreja? Ah, eles estão indo sempre se consultar com o profeta lá na casa da irmã que ele está morando. Com o profeta? Estão indo lá. Falei, ó, cuidado com essas profecias, hein? Julguem as profecias para ver se é de Deus. Um dia eu percebo que daqueles jovens só tinha 2 ou 3. Puxa, o que aconteceu com os jovens daqui? Desapareceram todos de repente? Peguei um que estava firme na obra, mas eu notei que ele estava meio triste assim, sabe? Me olhando com desconfiança. Falei, vem cá, moço, você vai me contar o que está acontecendo. O que está vendo? Ah, pastor, sabe o que é? É que aquele pastor profeta que atende lá na casa da irmã, e o maldito frequentava até o nosso culto. Aquele pastor, aquele profeta disse que a paz e vida vai acabar. Que tudo isso é só um movimento, que a paz e vida vai acabar. Eu falei, ele falou isso? Falou, pastor, e o povo está acreditando que a paz e vida vai acabar, está indo embora. Ele falou que a paz e vida vai acabar? Falou, pastor. Por isso que os jovens estão saindo daqui indo para outras igrejas. Estava lá na Rio Branco, eu falei, me chama esse falso profeta agora. Vai lá na casa da irmã e me traz ele aqui. Fala que eu quero falar com ele agora. E ele chegou vestido de terno e Bíblia debaixo do braço. Parece mesmo um pastor. Parece mesmo um homem de Deus. Eu disse, fulano, você disse que a paz e vida vai acabar. E você é um falso profeta. Mas eu sou profeta de Deus. E quem vai acabar é você. Aquele pastor, o que é isso? Quem vai acabar é você. Saia daqui. Expulsei ele da igreja. Mandei chamar a irmã, a dona do apartamento onde ele estava lá enfurnado. Irmã, quero te advertir contra este homem, que ele é um falso profeta. Ah, pastor, mas eu estou apaixonada por ele e ele prometeu que vai casar comigo. Abre os olhos, irmã. Se ele fosse de Deus, ele não estaria nem morando no teu apartamento. Não, mas ele vai casar comigo, pastor, e nós vamos andar o Brasil inteiro. Eu falei, irmã, ele vai acabar. E se você continuar com ele, você está correndo perigo. E ela me olhou assim com desprezo, como se eu estivesse enciumado, com inveja, como se eu não compreendesse as coisas de Deus, e ela sim. E ela falou, pastor, mas eu vou acompanhá-lo, eu estou saindo da paz de vida. Puxa, que tristeza que me deu aquilo, meu coração doeu. Falei, não faça isso, Cristiane, não faça isso, não acompanhe esse homem, ele não é de Deus. Ela falou, não, ele é sim, ele é profeta, é sim, ele é uma bênção, eu vou com ele. Nós vamos andar o Brasil inteiro pregando a palavra. Falei, Cristiana, não vá. E ela foi. Tem alguém da Rio Branco aqui? Conhece a Cristiane que eu estou falando? A Cristiane foi. 4 meses depois, Cristiane volta. Pastor, pelo amor de Deus, ora por mim, eu quero te pedir perdão. O que foi, irmã? Pastor, aquele homem, eu fui com ele. A gente casou mesmo, pastor. E eu fui com ele. Mas ele morreu. Eu falei, morreu do quê?
morreu de AIDS. Implorou perdão, recebemos de volta, espero, não sei como é que está Rio Branco, porque isso já tem 3 e poucos anos, ou até 4 anos. Não sei, da moça, faz tempo que eu não passo por ali. Mas de uma coisa eu sei, a Paz e Vida não acabou. Ele acabou, a Paz e Vida não. Está crescendo cada dia mais, porque esta obra é de Deus. O martelo, ele é feito para despedaçar, e ele é feito também como arma de guerra. Estivemos pregando no Rio de Janeiro. Gente, que coisa tremenda. Pegamos um auditório no Hotel Glória com 1.100 lugares. Falei, vou fazer reunião à tarde e à noite durante 3 dias. A própria gerente de marketing da rádio no Rio de Janeiro ficou preocupada. Pastor, levar 1.100 pessoas à tarde aqui no Rio de Janeiro? Ela ficou preocupada. Falei, então ora. E eu vou fazer 2 reuniões à tarde e à noite, 3 dias seguidos. E chegou na manhã do dia marcado. Eu olhei para o auditório, ele vazio. É de manhã ainda, o horário ia ser só às 3 da tarde. Falei, puxa vida, realmente esse auditório é grande. À noite pode ser até que a gente consiga encher isso daqui, porque o pessoal trabalha de dia e à noite pode vir para o auditório. Mas à tarde, puxa vida, meu Deus. Aí eu olhei as cadeiras vazias e resolvi levantar os braços assim e sair orando pelas cadeiras vazias. Meu Deus, vai encher este lugar aqui. E fui passeando pelas cadeiras vazias daquele imenso auditório. E voltei para o meu quarto, eu fiquei em oração, fiquei estudando a palavra. Quando eu desço às 3 horas da tarde para ver como é que estava, à tarde, tinha 1.700 pessoas dentro do auditório. As pessoas se comprimindo, uma situação fora de controle. E as pessoas que não conseguiram entrar à tarde ficaram do lado de fora esperando a reunião da noite. Só que aí foi chegando o pessoal para a reunião da noite. E a fila foi indo. E passou ali pelo Flamengo, e pegou a rua, e desceu pelo Catete, e subiu e desceu o morro. E a fila continuou, e não parava mais. 3 quilômetros de fila. Tinha até camelô vendendo na fila, vendendo cachorro quente, vendendo água, vendendo refrigerante. O Rio de Janeiro parou, porque o martelo de Deus estava lá, despedaçando em nome do Senhor Jesus, pregando a palavra que despedaça, a palavra que fere, a palavra que penetra, a palavra que transforma. Não estamos falando isso para a nossa glória não, igreja. Estamos falando para a glória de Deus. Este trabalho que você está, do qual você faz parte, esse trabalho não é do homem não. Esse trabalho é de Deus. E o dono dessa carpintaria é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está fazendo uma obra tremenda, e Ele precisa de mais martelos, martelos de verdade, martelos que firam, martelos que despedacem, martelos que sejam uma arma de guerra. Eu vim aqui animar vocês, porque o diabo também está animando lá os falsos profetas, os seus instrumentos. O diabo também anima do lado de lá. A diferença é que o diabo anima do lado de lá, mentindo. E do lado de cá, o Espírito Santo nos anima com a verdade verdadeira. O ânimo que nós recebemos não é falso não, é um ânimo de verdade. E eu quero, martelo de Deus, que você esteja bem firme. Eu quero que o cabo esteja bem firme na cabeça do martelo, porque tudo é uma coisa só e não pode estar frouxo. Porque um martelo frouxo não serve para ser usado. O martelo tem que estar bem fixado, tem que estar bem firme,
Se o martelo está assim, ó, com folga, com jogo, o martelo tem que ser bem fixado. Amém? Tem que estar firme. Porque já pensou? O diabo vai chegando. Aí o martelo se agita, porque ele é uma arma de guerra. Aí a hora que ele vai golpear o inimigo, escapou. Ficou só com o cabo na mão. Com esse cabo na mão, você não faz o diabo correr, não. Pelo contrário, o diabo vai pegar esse cabo e ainda vai bater na tua cabeça. Vai arrancar o cabo da tua mão e vai te machucar ainda, vai te dar uma surra. Então o martelo tem que estar firme, bem fixado. Amém? Nós vamos orar para fixar bem o martelo. E por que você precisa ser um martelo firme? Por quê? Porque você pode se preparar. Tem um monte de prego nessa carpintaria. E tem muita tábua que precisa ser pregada. Muita tábua. Para fazer uma grande obra. E você sabe que o carpinteiro Jesus, tudo que ele faz é obra perfeita. Então você se prepare. Você esteja firme e firme nesta palavra. Porque a minha palavra é como fogo, é como um martelo que esmiuça a penha. Esteja firme nesta palavra e se prepare mesmo para valer. Porque eu te digo, você vai pregar, martelo de Deus, você vai pregar no Brasil inteiro, em nome de Jesus Cristo. Você vai pregar em toda a América Latina, você vai viajar o mundo todo, pregando e fazendo a obra de Deus. Pastor João Ribe, eu quero ser sincero com Deus hoje, pastor. Eu reconheço que eu tenho sido um martelo meio frouxo. Não estou bem ajustado. Reconheço, pastor, que eu tenho sido um martelo que não tem trabalhado nem pregado muito. Reconheço que eu sou um martelo que não tem cumprido aquela função que o grande carpinteiro quer que eu faça nesta obra. Eu gostaria então que ele me ajustasse, que ele mesmo, como carpinteiro, e esta é a função do carpinteiro, ele mesmo conserta as ferramentas, amém? Você é uma ferramenta de Deus? Ele mesmo conserta as suas ferramentas. Pastor, eu gostaria que o grande carpinteiro me consertasse, porque eu quero ser uma ferramenta preparada para esta grande obra. Pastor, eu quero que Deus, o carpinteiro Jesus, me faça firme nesta obra, para que eu não vá atrás de canto de sereia, nem atrás da conversa de falso profeta, para que eu não seja seduzido pelo diabo, para que eu não cometa o erro que os outros cometeram, porque os que saíram estão fazendo um trabalho sem expressão nenhuma, estão desanimando, estão caindo, porque Deus é contra eles, e eu não quero que Deus fique contra mim. Eu não quero perder o meu ministério, como muitos já perderam, e é verdade. A gente até lamenta, porque eram martelos que, se ficassem na carpintaria, seriam bem ajustados, úteis, com grande futuro nessa grande obra, mas jogaram fora tudo, porque foram enganados por aquele falso carpinteiro, que trabalha contra as árvores, e que trabalha contra a obra. Pastor, eu não quero ser mais um a fazer uma história triste. Eu não quero ser mais um que as pessoas se lembrem dizendo, puxa, tinha um grande futuro, olha como ele está agora. Eu não quero ser mais um. Pastor, eu quero estar bem ajustado. Eu quero ser uma ferramenta poderosa na mão de Deus. Eu sei que eu sou um martelo de Deus. Eu sei que eu sou. Mas eu quero aquele fogo. Eu quero ser um martelo que realmente despedaça. Um martelo usado nas mãos de Deus.
Eu quero ser esse martelo, pastor, eu quero ser uma bênção nas mãos de Deus. E o que Deus precisa fazer em mim para me consertar? E eu sei que eu preciso de conserto. Eu quero que Deus faça. Então eu quero orar com você. Se esta é realmente a tua disposição, eu quero te declarar isto. Sofremos, passamos grandes lutas, é verdade. E as lutas que nós passamos foram terríveis. Mas foram lutas que já passaram. Amém, igreja? Foram lutas que já terminaram. É como se tivesse tido uma grande tempestade e parecia que o mundo ia desabar. Parecia que o céu ia cair sobre as nossas cabeças. Parecia que tudo estava acabando. Não. Mas nós ficamos firmes como martelos de Deus. E aquela nuvem escura, aquela tempestade já passou. E nós já podemos ver os primeiros brilhos dos raios do sol, do grande sol. Mostrando que um novo tempo está começando. Igreja, assim diz o Senhor, se prepare, porque eu vou trazer as tábuas. Se prepare, porque eu vou trazer o povo. Se prepare, porque eu vou usar você nessa grande obra. Se prepare, igreja. Deus quer te usar. Deus quer fazer isto com você. Mas você tem que ter a humildade de dizer: eu preciso de conserto. Eu preciso estar nas mãos do carpinteiro, porque eu só posso ser um martelo útil se eu estiver na mão do Senhor Jesus. Eu quero estar firme. Eu quero que o carpinteiro, ao me segurar, ele veja que eu sou um martelo firme. Porque o carpinteiro conhece o martelo. Se ele vai pegar o martelo aqui, ele vê que esse martelo está frouxo. Não vou pegar esse martelo frouxo para fazer o que eu quero. É muito importante. Eu vou pegar esse outro martelo aqui mais preparado. Esse martelo sim está firme. O Senhor, ele pode segurar na mão e saber que esse martelo está firme. Então, se você não está firme, hoje entrega a tua vida nas mãos do carpinteiro. Coloque tudo que te pertence nas mãos do Senhor. E Ele vai brandir você com coragem. Ele vai te usar com poder e autoridade. Você vai ser um martelo útil nas mãos do carpinteiro. Eu não estou aqui para julgar ninguém, preste atenção. Eu não julgo ninguém. E quando eu falo é porque o juízo já aconteceu. Eu não julgo ninguém. Quando eu falo é porque o Espírito Santo me mostrou que o juízo já foi feito. Então eu só aviso qual é a sentença. Eu não julgo ninguém. E nem quero julgar ninguém aqui dentro. E a intenção também não é te expor a qualquer julgamento. Não. O objetivo desta mensagem é que você seja um martelo firme nas mãos de Deus. Porque um novo tempo está começando na Paz e Vida. E nós precisamos de você, martelo de Deus. E Deus precisa de você firme para esta obra. O objetivo é que você esteja firme. Então, quando eu falar para você vir aqui na frente para nós orarmos, não é para julgar, não. É para orar para você ser consertado. Para o martelo se tornar firme. Mas para o martelo se tornar firme, quem arruma é o carpinteiro. A ferramenta não está boa, vou precisar dela, deixa eu consertá-la. Preciso colocar aqui alguns pontos para firmar, preciso colocar uma cunha aqui, porque essa pessoa abriu uma brecha. Esse martelo está com uma brecha aqui no cabo, e esse cabo vai se romper inteiro, esse martelo logo não vai prestar para nada. E eu preciso fechar essa brecha, eu vou colocar uma cunha aqui. Quem conserta o martelo é o carpinteiro, amém? Bem-aventurados aqueles que se humilham, porque os que se humilham serão exaltados. Se você sente no coração que você precisa desse conserto, para que o martelo seja ajustado, para que a brecha, a rachadura seja consertada, para que o martelo seja bem fixado, e se você quer se colocar nas mãos do carpinteiro, então não fique no teu lugar não. Vem aqui para frente em nome do Senhor Jesus.
Eu quero ser um martelo cada dia mais firme. Quero ser um martelo cada dia mais útil. Deus me livre de achar que o meu ajuste está bom. Se eu estou trabalhando, eu acredito que eu posso fazer mais. Se o carpinteiro me der mais um trato aqui, o martelo vai melhorar. Amém? Se ele der mais uma ajustada nesse martelo aqui, eu vou dar na cabeça do diabo. E nós vamos nos colocar nas mãos do carpinteiro. Amém, igreja? Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.